cultivamos a unidade entre irmãos, deixando de lado as diferenças e segregação, para que o mundo creia que o Pai o enviou, sejamos um amor. Bom dia, irmãos, graça e paz a todos. Primeiro domingo, primeiro dia de novembro, estamos aqui para louvar e bendizer o nome de nosso Deus. E nesse mês de novembro é um mês especial para nós, porque nós comemoraremos os 30 anos de nossa amada igreja. E o Salmo de número 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Então nós não devemos esquecer nenhum dos benefícios que Deus tem feito nesses 30 anos. São muitas bênçãos, amados irmãos, Todos nós aqui participamos dessas bênçãos e devemos agradecer a Deus por esse privilégio que Deus nos dá de congregarmos aí nessa amada igreja por esses 30 anos. Vamos, irmãos, orar a Deus, dando início à nossa escola dominical desta manhã. Oremos. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, ó Pai, por esse privilégio que Tu nos coloca no nosso coração, de adorar o Teu santo nome, de bendizer o Teu santo nome, de orarmos a Ti, Senhor, porque Tu faz maravilhas em nossas vidas. Tu estás conosco desde manhã até o anoitecer, dia após dia, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades. Pai, nos acolhendo, nos ajudando, Senhor, em tudo que nós fazemos, ó Pai. E principalmente pela salvação, Senhor, de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, ó Pai. E também pela comunhão dos santos, ó Pai, onde nós compartilhamos essa comunhão, essa santificação cada vez mais em nossas vidas. Abençoe, ó Pai, ricamente a nossa igreja, que ela se coloque diante de Ti, por mais esses 30 anos que irão se passar, como tem feito, ó Pai, e opere na nossa vida, opere na vida de cada um dos nossos amados irmãos. Em nome de Teu Filho Jesus, pedimos, em nome de Teu Filho Jesus, te agradecemos com o perdão de nossos pecados. Amém. Irmãos, e neste momento de gratidão a Deus, vamos entoar o hino de número 61. Hino de número 61, que fala, sobre ações de graças. Entoemos o hino de número 61. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento e a final
pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças em lhe dar. Vamos também agora abrir nossas Bíblias no Salmo de número 66 e vamos fazer essa leitura, ouvir essa leitura através da nossa irmã Elisângela. Paz, irmãos, eu vou ler o Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca, atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que no dia da angústia prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aromas de carneiros. Imolarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tende feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua exaltei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz do coração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amém. Hoje, irmãos, tanto na escola dominical como no culto à noite, nós vamos dar início às nossas comemorações dos 30 anos da nossa querida igreja. E para isso o conselho, ele decidiu aí convidar, pastores aí que fizeram parte da nossa história nesses 30 anos. E pastores que não estão conosco, mas participaram, fizeram parte dessa trajetória de fé aí, de louvar a Deus nesses 30 anos. E hoje está conosco aí o nosso pastor Josimar Munhoz Lisboa, que ele vai nos dar, ele nos vai entregar a palavra de Deus num estudo aí para nossas vidas. Vamos ouvir esse nosso amado irmão pastor Josimar. Bom dia, irmãos, graça e paz. É de fato um grande privilégio poder participar das comemorações do 30º aniversário da Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. Quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia na primeira carta de Paulo dirigida aos Tessalonicenses, para que a gente possa pensar um pouquinho nesta manhã sobre a igreja, sobre sua origem, sobre
a sua esperança sobre as características ou as ações daqueles que fazem parte da igreja, mediante a obra salvadora de Cristo Jesus. Diz assim, primeiro capítulo da primeira carta dirigida aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Nem todos têm um entendimento adequado do significado da palavra igreja. Alguns a confundem com o edifício que é utilizado para a reunião de pessoas com fins religiosos. Outros a identificam apenas no que diz respeito à representação de determinados grupos, e no nosso caso específico, a Igreja Presbiteriana, que, além de outras coisas, define a sua forma de governo, ou seja, uma comunidade de cristãos governada pelos presbíteros eleitos por aqueles que dela fazem parte. Mas, no sentido teológico e bíblico, igreja nada mais é do que o conjunto de pecadores salvos pelos méritos de Cristo Jesus e que vivem para a glória de Deus. Foi Paulo, Silvano e Timóteo que escreveram a carta dirigida à igreja com sede na cidade de Tessalônica, que era uma das bem desenvolvidas cidades do Império, tendo um grande movimento comercial, além de outros aspectos que a destacavam de outras cidades daquela região. Ela foi
fundada, ou a igreja de Tessalônica foi fundada através do trabalho missionário de Paulo, conforme o registro de Atos 17, quando realizou a sua segunda viagem missionária. E é interessante que você dedique um tempo a ler o capítulo 17 de Atos, porque nele você vai entender um pouco melhor o contexto em que Paulo escreveu a primeira carta e também a segunda carta dirigida aos Tessalonicenses. E é interessante que Paulo, o escritor principal, ele dá àquela igreja orientações quanto à santidade que os crentes devem ter, ou melhor, a santidade que os crentes devem ter, o amor fraternal que deve ser a mola mestra, a mola básica na vida daqueles que fazem parte da igreja de Deus, e também fala acerca da necessidade da vigilância quanto ao tempo da volta gloriosa de Cristo Jesus. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai destacar 3 aspectos da igreja, ou sobre a igreja. Primeiramente, ele vai falar acerca da origem espiritual da igreja, destacando como sendo o povo eleito de Deus. Os versículos de número 4 e 5 dizem o seguinte: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo então destaca que a origem da igreja de Tessalônica, como de todas as igrejas locais, estando elas em qualquer lugar deste mundo, são trazidas à existência através da ação da Trindade na revelação e realização do plano da redenção. É através da escolha soberana e incondicional feita por Deus que as pessoas, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, elas são conduzidas a crer no Senhor Jesus Cristo, sendo-lhes aplicada ao coração os resultados da obra perfeita e substitutiva feita por Cristo Jesus por nós, desde a sua morte na cruz, o seu sepultamento e a sua ressurreição. É quando o Espírito Santo aplica ao nosso coração aquilo que da palavra de Deus nos é anunciado, que nós somos conduzidos a crer em Cristo Jesus. É através dessa ação poderosa do Espírito Santo que os nossos corações e as nossas mentes recebem a palavra. Então, nunca é demais nós lembrarmos que a salvação tem início no coração de Deus. É a vinda do Deus Redentor à terra. E esta grandiosa salvação será plenamente experimentada e cumprida quando nós experimentarmos os gloriosos resultados da volta de Cristo Jesus. É aquilo que traz esperança e anima a caminhada da igreja. Aguardamos a volta gloriosa de Cristo Jesus, quando aqueles que já
estão no descanso ressuscitarão, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados, e todos habitaremos o novo céu e a nova terra, gozando, experimentando tudo aquilo que a salvação nos concede, e cumprindo, e Deus, melhor dizendo, cumprindo o propósito eterno estabelecido desde a criação. Mas é interessante nós lembrarmos acerca da ação de Deus no surgimento da Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba. Talvez nem todos saibam das dificuldades em se estabelecer um trabalho nos anos iniciais. Um grupo pequeno de irmãos. Um trabalho que aparentemente não se desenvolvia, a ponto mesmo de ter o presbitério pensado em encerrar as suas atividades. Mas o plano de Deus era que aqui se desenvolvesse uma igreja capaz, na dependência de Deus, de anunciar o Evangelho aqui nessa cidade. E então, com o tempo, além das pessoas da cidade que foram sendo alcançadas pela mensagem do Evangelho, o Senhor Deus foi trazendo pessoas de outros lugares, as reunindo aqui nesse lugar, para que hoje a igreja estivesse instalada no seu belo novo templo e realizando um trabalho de evangelização, de instrução, já tendo gerado sua primeira filha ali no Morro do Algodão e realizando outros trabalhos visando a glória de Deus, a expansão do seu reino. Foi Deus, o grande Deus, no cumprimento do seu plano eterno, que achou por bem, através das pessoas que reuniu, instalar a Igreja Presbiteriana em Caraguatatuba. Além de falar da origem da igreja, o apóstolo Paulo vai falar também acerca do resultado do Evangelho na vida dos crentes. E é interessante que ele usa 3 expressões para mencionar isso. E essas expressões estão registradas no versículo 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo quer nos ensinar que a conversão, o fato de sermos unidos como povo de Deus, o fato da graça se manifestar poderosamente na nossa vida e nós nos transformarmos em filhos de Deus e discípulos de Cristo, nos leva à ação. E são 3 aspectos que Paulo destaca. Em primeiro lugar, ele fala acerca de uma mudança de vida. Paulo menciona que aqueles crentes de Tessalônica deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro para servi-lo com inteireza de coração. A história das nações, a história universal e a própria história bíblica vai nos informar que o ser humano, desde a queda, tem, por estar impedido de enxergar e de relacionar-se com um Deus verdadeiro, tem escolhido para si deuses,
colocando neles a sua confiança e esperando receber deles benefícios sem medida. O próprio reformador João Calvino afirma que o coração do homem é uma fábrica de deuses. Mas o que Paulo nos afirma é que aqueles crentes, aquelas pessoas que viveram lá no primeiro século, deixaram os deuses aos quais devotavam sua vida e se converteram a um Deus vivo e verdadeiro, não havendo mais qualquer tipo de divisão no seu coração. Passaram a adorar a Deus com inteireza de coração. Mas é importante, é interessante, irmãos, nós sempre lembrarmos de uma questão. Às vezes a nossa ideia de idolatria é uma ideia um pouco rasa, um pouco pequena. A nossa idolatria não é expressa apenas através daqueles ídolos que nós fabricamos, quer seja de barro, de gesso, de madeira, mas também ela pode ser expressa através daquelas coisas, pessoas, situações que acabam se tornando tão importantes na nossa vida que se tornam verdadeiros deuses. Por isso é fundamental que nós não permitamos que nada, absolutamente nada, por mais justo e correto que seja, tome o lugar de Deus no nosso coração. Um outro aspecto que Paulo destaca para mostrar os resultados do Evangelho na vida das pessoas, dos tessalonicenses, daqueles que vivem em Caraguatatuba ou em qualquer outro lugar, é que eles se tornaram imitadores dele e do Senhor. Todos nós devemos deixar os ídolos e servir a Deus com interesse de coração. Todos nós devemos nos tornar imitadores de Paulo naquilo que ele seguiu fielmente a pessoa do Senhor Jesus e também nos tornar imitadores do Senhor. Os cristãos eram então exemplares, deixavam a sua marca por onde eles passavam. A todos os aspectos da nossa vida, ou melhor dizendo, a nossa relação com Deus deve envolver tudo o que diz respeito ao nosso comportamento, sobretudo, quer seja o comportamento familiar, quer seja o comportamento profissional, quer seja o comportamento eclesiástico, social e mesmo nos nossos relacionamentos. É interessante, meus irmãos, que às vezes a gente perde de vista que nós vivemos ou fomos colocados numa sociedade para fazer diferença, para influenciar a sociedade, para cumprirmos a nossa vocação. Nós comemoramos ontem 503 anos da Reforma Protestante. E um dos resgates da Reforma foi a trazer à tona a ideia adequada de vocação. No período anterior à Reforma, mesmo na Idade Média, a vocação era restrita ao serviço prestado à igreja. Isso quer dizer, só eram vocacionados, ou só se reconhecia uma vocação divina, ou uma vocação dada por Deus, quando alguém prestava o serviço à igreja. Mas a Reforma resgatou a ideia adequada das Escrituras Sagradas, que nos ensinam que todos nós, não importa a atividade que nós desenvolvamos, somos vocacionados, por termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, a revelar o Senhor no lugar onde nós somos colocados.
Por isso não importa se sejamos engenheiros, advogados, políticos, pastores, se trabalhamos com as mãos, se trabalhamos com a limpeza, se trabalhamos no comércio, não importa. Não há nenhum tipo de atividade que seja mais importante, porque todas elas são feitas para a glória de Deus e para expressar a sua graça e a sua glória entre os povos. Quando o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus e recebeu dele 3 mandatos pactuais. O mandato espiritual, que se expressa na relação que nós mantemos com Deus. Por isso que o dia de descanso era o dia do encontro do Criador com a criatura. Esse mandato foi impedido de ser realizado em razão da queda do homem. E os outros 2, o mandato social, que se expressa na nossa relação com o próximo e também com a instituição familiar, e o terceiro, que é o mandato cultural, que diz respeito à nossa relação com o cosmos, com o universo, com a criação, e sendo expresso de maneira especial através do nosso trabalho, dependem do mandato espiritual para serem plenamente cumpridos. Em razão disso é que Deus estabeleceu o pacto da redenção para que através de Cristo Jesus, cumprindo o plano eterno redentivo, nos trouxesse novamente a comunhão do Deus Pai, para que nós possamos cumprir plenamente os nossos mandatos pactuais. Por isso não há qualquer atividade que seja desenvolvida que não possa ser um serviço e um culto oferecido a Deus. Como nós precisamos de pessoas verdadeiramente compromissadas com o Senhor Deus e que estejam trabalhando na educação, na política, na administração pública, na realização da justiça, no legislativo, na engenharia civil, em todas as áreas nós precisamos de pessoas que tenham a consciência do seu chamado e que possam cumprir plenamente a sua vocação. É interessante que, certa vez, um sapateiro perguntou a Lutero se ele precisaria deixar de ser sapateiro e passar a servir a igreja. Lutero então lhe responde: olha, se você é um sapateiro, faça o melhor sapato que você puder e o venda por um preço justo. Então o resultado do evangelho na vida dos crentes, ele é descrito por Paulo através de uma mudança de vida, deixando os ídolos para adorar o Deus verdadeiro, se tornando imitadores do Senhor numa vivência em que o nome de Deus seja honrado e que os seus princípios sejam colocados em prática. E em terceiro lugar, esse resultado é expresso, é demonstrado pelo fato daquelas pessoas que foram salvas por Jesus lá em Tessalônica, e deve acontecer também com aqueles que são salvos em Caraguatatuba, se tornaram e se tornem missionários, pessoas que anunciam a mensagem de salvação, pessoas que auxiliam na divulgação da palavra e das mudanças que ela produz. Os termos originais do Novo Testamento descrevem que a forma que os tessalonicenses
agiam era semelhante a uma caixa de som, onde aquilo que eles faziam e falavam era ouvido, era lido por todas as pessoas, querendo dizer que onde um tessalonicense ia, o evangelho era ouvido, o evangelho era lido. Onde um caraguatatubense vai, o evangelho deve ser ouvido. Onde um caraguatatubense salvo vai, o evangelho precisa ser ouvido, precisa ser lido. Nós precisamos resgatar imediatamente essa ideia de que a obra, o privilégio e o dever de evangelizar, de proclamar as boas novas de salvação é algo exclusivo ou restrito àquelas pessoas que têm um treinamento e uma vocação específicas e que isso tem a ver com o seu trabalho cotidiano. Não! A grande comissão que envolve a proclamação do evangelho, que envolve o ensino e que envolve a integração dos convertidos na igreja, é destinado a todos aqueles que são salvos por Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo fala primeiramente sobre a origem da igreja, a origem espiritual da igreja. O próprio Deus é quem conduz. Fala do resultado do evangelho na vida das pessoas, através da mudança de vida, de se tornar, de ter um comportamento adequado com a sua posição e de serem proclamadores da palavra. E finalmente o apóstolo Paulo vai falar acerca da segurança e esperança da igreja. É interessante, meus irmãos, que no versículo de número 6, quando Paulo fala que aqueles crentes se tornaram imitadores dele e do Senhor, ele fala que a palavra foi recebida em meio de muita tribulação. Quando nós lemos o capítulo 2 desta carta, nós também vamos ver o apóstolo Paulo falar acerca das lutas, das dificuldades, da perseguição, da tribulação que existe, que ocorre na vida daqueles que são salvos pelo poder de Cristo Jesus. Se você ler lá no capítulo 17 de Atos, você vai ver também que ocorreu perseguição. A nossa experiência, a nossa vivência tem demonstrado que existe e a Bíblia afirma isso, ensina isso, que existe um conflito, uma antítese que às vezes não é percebida. Nós vivemos numa sociedade com um estilo de vida, com princípios que não são acolhidos, que não são recebidos e que não são praticados por uma sociedade pervertida e corrupta que não leva Deus em consideração. Por isso, existe esse conflito, essa dificuldade. Mas essa dificuldade, essa perseguição que nós enfrentamos, ela não nos leva ao desespero exatamente porque nós contamos com a companhia, com o conforto e com a proteção de Deus. Deus está ao nosso lado. Deus nos fortalece. Deus nos conforta. Deus nos protege. Se você algum dia tiver alguma dúvida acerca disso, dê uma lida no capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. Nada, absolutamente nada, tem o poder de nos afastar do amor de Deus.
o último versículo do capítulo vai falar acerca da volta de Cristo. Ou seja, meus irmãos, não existe qualquer coisa, qualquer circunstância, qualquer sofrimento, qualquer tipo de perseguição que tenha o poder de nos arrancar das mãos poderosas de Cristo Jesus. E a gente às vezes tem perdido essa visão. Nós temos receio dos ímpios. Nós temos medo de que um governo possa nos impedir de anunciar o Evangelho e de nos tirar certas liberdades. Mas nada, absolutamente nada tem como se interpor sobre o poder de Deus. Mesmo que ocorram muitas mudanças no nosso país e nos seja impedido de estar no templo, nós estamos impedidos ou fomos impedidos esse ano em razão da pandemia. Mas se houver um tipo de proibição, de perseguição, isso não vai mudar nem nos arrancar das mãos poderosas de Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada, pode mudar a nossa condição de salvo. Nenhum sofrimento passa despercebido a Deus. E o que de fato deve nos mover na nossa caminhada é a certeza de que nós somos protegidos, cuidados, amparados e estamos caminhando para aquele momento ímpar glorioso, quando Cristo voltar e todos nós viveremos para sempre no novo céu e na nova terra, em comunhão total, plena e perfeita com o nosso Redentor e cumprindo o propósito para o qual nós somos criados. Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba, 30 anos, motivo de grande alegria e grande gratidão, e muita gratidão. O Evangelho chegou nessa cidade, o Evangelho salvou pessoas, Deus uniu essas pessoas e formou aqui uma igreja. Deus abençoou grandemente essa igreja, dando crescimento. Deus nos deu, aliás, a bênção de termos um belo templo para nos reunir aqui nesse lugar. Mas é importante que a gente se lembre que não recebemos este templo apenas para que tenhamos um pouco mais de conforto, para que tenhamos um espaço maior. Quanta gente que já está na glória sonhou, anelou e até contribuiu para que esse templo existisse. Esse templo não é apenas para que tenhamos melhores condições de realizar as nossas reuniões festivas. Esse templo traz consigo um desafio de continuarmos a obra, de continuarmos a pregoar a mensagem do Evangelho, desse lugar ser um centro de ensino, de irradiação da verdadeira mensagem do Evangelho. Já conquistamos muito, mas há muito ainda para ser conquistado, há muito ainda para ser feito, há muitos desafios ainda para serem aceitos e serem plenamente realizados. Também deve ser um momento de avaliação da nossa vida. Como nós estamos vivendo? A reforma protestante, cujos 503 anos nós comemoramos ontem, trouxe muitos resgates, nos fez recordar das verdades do Evangelho verdadeiro e simples que haviam sido abandonadas. E um teólogo reformado holandês chamado Gilbertus Voet, ele cunhou
uma frase que é o lema da Igreja Reformada. Igreja Reformada sempre se reformando, ou seja, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus a cada dia devem adequar a sua vida à luz das Escrituras. E finalmente, nós devemos comemorar o nosso aniversário, renovando a nossa confiança e esperança. Os profetas, especialmente do Velho Testamento, confirmando o plano e propósito de Deus revelado desde o Gênesis, anunciaram a vinda de Jesus. Jesus veio e levou sobre si a ira de Deus. Jesus veio e pagou o preço pela nossa redenção. Jesus veio e nos trouxe novamente para a comunhão com o nosso Deus e voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que lhe pertencem. Portanto, nesse momento festivo, é preciso que haja alegria e gratidão. É preciso que haja constante avaliação e adequação da nossa vida. E é preciso que haja renovação da certeza, segurança e esperança naquele que deu sua vida por nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Josimar, né, por tudo que Deus tem feito na sua vida, e nós agradecemos imensamente por tudo que temos recebido de Deus. O pastor o reverendo Josimar, ele foi nosso pastor de 1995 a 2001. Interessante que ele, ele organizou aí o coral Luz do Mundo, e onde ele foi também integrante aí assíduo no coral, nas cantatas de Natal, nas cantatas que nós fizemos, fora da igreja, então ele esteve presente aí nessas cantatas. E também o pastor, ele adquiriu o terreno do Morro do Algodão e iniciou a obra, do Morro do Algodão, onde era a congregação do Morro do Algodão ali, e um projeto aprovado, então ele participou desse trabalho de evangelização da nossa igreja aí, que hoje é o Morro, é uma irmã nossa, uma igreja, nosso presbitério. E também ele iniciou, executou, concluiu aí a reforma da Casa Pastoral. A Casa Pastoral precisava aí de reformas para congregar aí, famílias de pastores. Ele nessa visão ele ajudou aí e nessa obra. E, irmãos, e também ele fez, foi um idealizador aí do primeiro estudo da nossa reforma do templo. Foi através do ministério dele ali, nós executamos aí projetos, não executamos, mas idealizamos projetos, de como nós queríamos, e ele estava presente, ele nos deu apoio ao conselho nesse tempo, onde nós estávamos já pensando em reconstruir o templo. Então, Deus abençoou muito o ministério dele aqui na nossa cidade. E oramos que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério, também a nossa igreja. E também agora, irmãos, vamos ouvir aí o departamento infantil da nossa igreja, onde as nossas professoras ajudam, as nossas crianças a aprender mais a palavra de Deus. Vamos ouvir a mensagem desta manhã. Bom dia, crianças, bom dia, pais, bom dia, irmãos. Deus abençoe a cada um nesta manhã de domingo. Bom, crianças, hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre uma data especial que nós comemoramos ontem, no dia 31 de outubro.
né? Então a tia Renata hoje vai contar para vocês uma história sobre o que nós comemoramos ontem. E eu vou contar hoje com a ajuda de uma pessoinha especial aqui. Fala oi, Lara. Oi, gente. A Lara hoje vai me ajudar com a história que nós vamos contar para vocês. Crianças, eu quero saber de vocês se vocês já viram algum lugar que esteja em reforma, algum prédio, alguma casa. Já viu, Lara? Já, algumas vezes sim. Já, né? Então a gente, às vezes andando pela rua, a gente vê algumas casas, né? Alguns prédios que estão sendo reformados, né? E nós vamos falar hoje sobre uma reforma, mas uma reforma diferente. Vocês sabem, tem ideia de qual reforma que a gente vai falar hoje? Tem ideia, Lara? Não. Não? Nós vamos falar, então, a tia Renata vai explicar qual é essa reforma que nós vamos falar hoje, tá bom? Tá bom. E para isso, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre essa reforma, então, a Lara aqui vai me ajudar e eu trouxe aqui também umas coisas que a Lara não gosta, né? Lara, quando um prédio está em reforma, por que será que as pessoas reformam a casa, reformam os prédios? Eu acho que é porque eles não estão num bom estado, né? Eles estão feios. Muito bem. Daí tem que reformar. Isso mesmo, né? Quando eles estão precisando de uma reforma, porque eles estão velhos, estão degradados, ou aconteceu alguma coisa, né? Então eles vão se tornar novo de novo, não é isso? Vai ficar tudo novo, né? E a reforma que nós vamos falar é sobre a reforma que aconteceu na igreja. Você já ouviu falar, Lara? Da reforma protestante. Nós vamos falar hoje sobre a reforma protestante. O que foi a reforma? O que aconteceu? Então, dia 31 nós comemoramos o dia da reforma protestante. E para vocês entenderem por que houve a reforma da igreja, porque a igreja ela estava passando por alguns problemas e ela não estava mais ensinando a palavra de Deus para as pessoas como deveria ser. Então foi preciso passar pela reforma para tudo se fazer novo, né? E então eu vou, para vocês entenderem, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui com a Lara, né? Que nem gosta muito de bala, né, Lara? Imagina. Não, né? Nem um pouquinho, né? Imagina. Lara, eu vou te dar aqui, ó, esse punhado de bala. Tá bom? Você gosta de bala? Eu amo bala. Gosta? Gosto. E essa é gostosa ainda, né? É. Eu gosto bastante. Não é pra abrir não, Lara. Ela ganhou esse punhado de balas aqui na mão dela. Mas, crianças, eu tô pensando aqui, eu tô achando que a Lara não merece essas balas. Por quê? Eu tô achando que a Lara não merece essa bala. Lara, alguma vez você desobedeceu os seus pais? Sim. Então você não merece essa bala aqui, ó. Vou tirar uma bala da Lara, porque ela desobedeceu o papai e a mamãe, então tirou uma bala da Lara. Lara, por um acaso, você já disse alguma mentira alguma vez na sua vida? Sim. Lara, vou tirar outra, porque você não merece. Só tu. Não, você não merece mais uma bala, não. Por um acaso, você já brigou com algum amigo seu? Sim. Lara, desculpa, mas você não tá merecendo essas balas, Lara. Agora a última pergunta que eu vou ver assim, se você merece. Você já ficou com raiva alguma vez? Sim. Perdeu, Lara. Vai ficar sem nenhuma bala. A Lara perdeu todas as balas que ela ganhou. Agora eu tenho uma pergunta. É bom receber um presente e depois
ser tomado esse presente de você? Não, muito ruim. Muito ruim, né? Uhum. Muito ruim quando a gente ganha um presente e a pessoa pega de volta esse presente, né, Lara? Então, assim, ninguém merece ganhar um presente e depois a pessoa De volta. pegar de volta, né? Mas há muito tempo atrás, crianças, a igreja ensinava que pra gente receber um presente que era o quê? A nossa vida eterna. Pra gente receber a nossa vida eterna, a nossa salvação, nós precisávamos fazer coisas boas, né? Nós precisávamos merecer a vida eterna. E as pessoas tinham algumas coisas para cumprir, algumas regras para cumprir, para merecer a salvação e o perdão dos pecados. O que vocês acham que as pessoas deveriam fazer? O que vocês têm ideia, assim, que as pessoas deveriam fazer para receber a salvação, para receber a vida eterna? O que você acha, Lara? Obedecer o papai, a mamãe. Não fazer tipo birra, essas coisas. Fazer coisas boas, né? Sim. Fazer boas obras, fazer coisas boas para merecer a salvação, né? E a coisa foi piorando quando a igreja começou a falar que para ganhar a salvação teria que pagar, dar dinheiro, né? Para ganhar a salvação. E aí, em meio a tudo isso, um monge chamado Martinho Lutero, olha o nome dele, complicado, não? Complicado. Martinho Lutero, ele começou a ficar incomodado, Lara, porque ele ficava pedindo perdão o dia inteiro. Porque a gente não erra bastante? Sim. A gente erra. E aí, toda vez que ele errava, ele fazia algo errado, ele ia lá e pedia perdão, porque ele não queria perder a salvação. Então, toda hora ele ia e pedia perdão. E ele começou a ficar incomodado com isso, porque toda hora que eu erro, eu tenho que ficar pedindo perdão, eu perco a minha salvação. E ele começou a querer entender o porquê. E ele começou a estudar mais a Bíblia, ele começou a ler mais a Bíblia. E ele começou a entender e ver que na Bíblia não estava falando bem aquilo que a igreja estava falando que eles precisavam fazer. E aí Lutero leu lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé. E aí ele entendeu que por ele mesmo ele ia ser merecedor da salvação? Não, né? Por nós mesmos, nós não vamos ser merecedores da salvação. Mas a salvação vem pela Fé. Pela fé. E a fé em quem? Em Jesus. Jesus, né? Ufa, que alívio, não é mesmo? Sim. Que alívio, né? Que alívio, o Lutero teve um alívio quando ele percebeu que para ganhar a salvação ele precisava ter fé em Cristo Jesus. Acreditar que Jesus morreu na cruz para nos salvar, né? E agora, aquela descoberta que ele fez, ele não queria guardar só para ele. Ele queria contar para as pessoas, ele queria colocar para as outras pessoas também que estavam vivendo naquela época, que elas não precisavam fazer tudo aquilo que a igreja estava mandando. Que na Bíblia falava só algumas coisas que a gente tinha que fazer, não é? Sim. Que as pessoas não precisavam pagar para ter a salvação, para ir para o céu, né? A gente precisa aceitar Jesus como nosso Salvador, não é? Sim. Isso mesmo. E no começo, então, parecia que ninguém se interessou, sabe? Mas Lutero continuou estudando e sabe quantos pontos ele achou de errado? Quantos? 95.
95 pontos ele colocou lá na porta da igreja, para todo mundo ler, para todo mundo ver quantas coisas ele tinha estudado e quantas coisas tinham que ser mudadas naquela época na igreja. E aí, com o passar do tempo, Lutero então foi ganhando mais seguidores, mais pessoas foram se interessando e vendo o que precisava ser mudado e acreditando na palavra de Deus. E aí, Lutero então resume tudo aquilo em 5 pontos, que são as 5 solas. Sabe o que significa sola, Lara? Não. Somente. E aí, teve as 5 solas, que é sola scriptura. Ó, que chique! Sola scriptura, que é somente a escritura, que quer dizer que somente a Bíblia, né? Somente nós temos que ter obediência à Bíblia, o que está escrito lá na Bíblia, porque ela é a palavra de Deus, né? O segundo sola é solos Christus, somente Jesus. Somente Jesus. Não existe outra forma de termos relacionamento com Deus se não for por meio de Jesus, né? A outra sola, a terceira sola, é somente a graça, ou sola gratia. Somente a graça. A graça é o presente que a gente não merece, mas que Deus mesmo assim nos dá, né? Que Jesus mesmo assim nos dá, né? Para crermos em Jesus somente a graça é a salvação que Jesus nos dá de graça. E depois da graça nós temos somente a fé, sola fide. Para sermos salvos, nós precisamos ter fé em Jesus Cristo, certo? Sim. Aceitar Ele como nosso suficiente Salvador, somente Ele pode nos salvar. E nós temos, então, a quarta sola, que é somente a fé. E a quinta sola, que é só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então, glória somente a Deus. Tudo o que fazemos, tudo mesmo, tudo. Ir à escola, brincar, se divertir, fazer lição, ir na igreja, falar de Jesus, tudo que nós formos fazer, seja para a glória de Jesus. Isso, né? Para a glória de Deus. Então, sempre, crianças, nós temos que lembrar, né? Que a nossa igreja hoje, nós estamos aqui reunidos, né? Nós ouvimos as histórias de Jesus, as histórias bíblicas, através das professoras da escola dominical, por conta da reforma lá com Lutero, né? Então, nós temos muito que agradecer a Deus pela vida de Lutero, que levantou Lutero para fazer a reforma, porque se não fosse, onde nós estaríamos hoje? Não sei. Né? O que seria? Não sabemos. Mas Deus levantou Lutero para realizar a reforma protestante. Assim como ele tem levantado eu, a Lara, vocês, para falar de Jesus para os amigos, para os familiares, né, Lara? Sim. Para obedecer papai e a mamãe, né? Isso mesmo. Então, que nós possamos lembrar desta data. E agora nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus, então, por esse herói da fé, né? Por Martinho Lutero ter levantado as teses e ter feito a reforma protestante que foi tão importante para nós e para tantas outras pessoas neste mundo, né? Então vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por cada criança que hoje ouviu a aula da escola dominical, por cada pai, cada mãe, por cada família, Senhor, que está conosco neste domingo, ó Deus.
Senhor, nós queremos te agradecer por cada homem que se levantou e, ó Deus, realmente o amou e o serviu de todo o coração, ó Pai. E que nós possamos, Senhor, te servir e te amar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Que as nossas crianças possam crescer, Senhor, amando e sempre querendo servir ao Senhor. Senhor, nos ajude como professoras a passar, ó Deus, todo o seu ensinamento, que essas crianças possam crescer firmes na tua fé, Senhor. Nós colocamos a vida de cada uma nas tuas mãos e te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada uma. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Tchau, crianças. Tchau. Bom domingo. E nesse mês, mês de novembro, de comemoração aos 30 anos da nossa igreja, quero também trazer momentos especiais aí. E o momento que eu quero trazer hoje é uma família, famílias da nossa igreja que vão participar também, participaram de tudo que nós estamos falando e vão participar também com um cântico, um hino especial. Vamos ouvir aí, essa família tão querida nossa que vai nos auxiliar, nos ajudar a louvar a Deus através desse cântico, desse hino. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó
avisos nesta manhã, né? Primeiramente, os aniversariantes. Nós temos hoje, dia 1º de novembro, o nosso irmão diácono Damião Bezerra, que faz aniversário. Deus abençoe a sua vida, irmão. Deus continue dando bênçãos ao Senhor, tanto a sua família como no trabalho que o Senhor tem realizado na nossa igreja. Não vamos deixar de cumprimentar o nosso irmão, mandar mensagens para ele, né? E também, nós temos nossos trabalhos semanais, né? E esses trabalhos, ele constitui aí, né? Primeiramente, segunda-feira, reunião de oração, através da SAF, organizada pela SAF, mas a SAF convida toda a igreja a participar. Vamos orar, irmãos. Vamos agradecer, né, esse mês aí, as bênçãos que Deus tem feito para a nossa igreja. Esses trabalhos se dão pelo Zoom e é liberado aí, né, o link aí todas segunda-feiras às 7h30 através do site da igreja. Não deixe de participar, não deixe de orar, irmãos. Também às terças-feiras nós temos aí um culto, né, a partir dos lares, né? Não podemos reunir com os irmãos, mas podemos estar presente aí, né, com os irmãos nos lares, né, onde temos momentos aí agradáveis de comunhão, de conversas mesmo, né, com os irmãos, de leitura bíblica, cantamos hinos, ouvimos a palavra, oramos. Nós vemos aí a dificuldade dos irmãos, vemos aí, né, a necessidade dos irmãos e louvamos, oramos, agradecemos a Deus por tudo que tem feito na vida dos irmãos. Não deixe de participar no momento de comunhão que nós temos com a nossa igreja. Também às quintas-feiras nós temos também o estudo bíblico online, né, pelo WhatsApp, aí, às 20 horas, onde aprendemos mais da palavra de Deus. Nos domingos, às 9 horas da manhã, escola bíblica dominical, e às 19h30, tanto o culto de forma presencial, como também transmitido aí pelo YouTube, canal da igreja. Não deixe de participar, irmão, de uma ou outra maneira, né? Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e verdade. Não deixe também de fazer suas inscrições para o culto presencial. Nós temos limitações de lugares. Infelizmente, a nossa igreja ela tem limitações de espaço. Não conseguimos comportar todos, né, da maneira que é necessária, né, nessa pandemia, com o distanciamento. Então, existem regras e nós estamos seguindo essas regras. Então, a necessidade dessa inscrição é para isso, para que nós possamos colocar os irmãos aqui da melhor maneira possível. Então, não deixe de se inscrever, irmãos, para os cultos presenciais. E não deixe, você não conseguir se inscrever, não deixe de assisti-los através do canal de YouTube. E nós somos muito gratos por tudo que Deus tem nos feito nas nossas vidas. E nós queremos agradecer realmente através, né, desses cultos, através da adoração a Deus. Né? Vamos estar orando pela nossa igreja, vamos estar orando pelo conselho da igreja, vamos estar orando por cada presbítero, pelo pastor, para que nos dê sabedoria, né? Que esse mês seja um mês de louvarmos a Deus, um mês de comprometimento com a obra de Deus. E vamos encerrar então a nossa escola bíblica dominical através de uma oração. E também, após a oração, nós vamos recitar o moto. Para essa oração, eu convido a nossa irmã Maria Alice, que nos eleva a Deus a oração. Oremos a Deus. Te agradecemos, Senhor, por esses momentos que podemos passar em comunhão contigo, podemos ouvir e aprender mais a tua palavra, Senhor. Te agradecemos pela vida dos pastores que passaram aqui pela nossa igreja, Senhor, que muito fizeram para a pregação do Evangelho aqui em Caraguatatuba, Senhor. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um destes irmãos, ó Pai. E te pedimos, Senhor, que esteja conosco no restante desse dia, Senhor, e também durante o culto à noite, Senhor. Que tu estejas abençoando, guiando e nos mostrando, Senhor, qual é a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. Esteja com aquelas famílias que
não vão poder estar conosco no culto à noite presencial, mas que estarão de casa, Senhor, louvando e glorificando o Teu nome, Senhor. Que Tu nos dirija e nos abençoe durante toda essa semana. Em nome, por amor de Jesus. Amém. O nosso motto, Mateus 5,16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que também vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Que as nossas obras, boas obras, sejam uma forma de nós glorificarmos a Deus, para que sejamos, para que Deus seja louvado e bendito em nossas vidas. Amém, irmãos. Tenham um bom dia na presença e na paz de nosso Deus.